Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Alto Nível, o podcast onde exploramos inovação, tecnologia e negócios com líderes que estão moldando o futuro do mercado. No episódio de hoje, vamos falar de um dos modelos de negócios mais poderosos para quem busca escalabilidade e crescimento estruturado, o franchising. Franquias movimentam bilhões no Brasil e no mundo, mas o sucesso nesse setor exige estratégia, inovação e uma gestão altamente eficiente. Para falar sobre crescimento, expansão e as tendências que estão transformando o franchising, eu tenho o prazer de receber Pedro Apolinário, CEO da JAP Franchising, sócio fundador da Changeback e diretor de novos negócios da Polishop. Com uma trajetória que começou no mercado financeiro, lidando com trend, fusões e aquisições, ele levou essa visão estratégica para o franchising e hoje está à frente de expansão de diversas marcas. Se você é novo aqui, já aproveita para seguir o Conversa de Alto Nível no seu player favorito e deixar sua avaliação de 5 estrelas. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que querem aprender sobre inovação, estratégia e negócios. Pedro, seja muito bem-vindo ao Conversa de Alto Nível. É um prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu, Jéssica. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho sobre a Japa Franchising, contar um pouco sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo do franchising e vai ser muito legal esse bate-papo. Obrigada, Pedro. Bom, para a gente começar, a tua trajetória é muito interessante. Você iniciou a sua carreira ali no mercado financeiro, né? Lidando com áreas de alta complexidade, como trading, fusões e aquisições, em um ambiente dinâmico, competitivo e cheio de desafios. E teve um determinado momento que você decidiu migrar para o setor de franchising e hoje lidera a JAP Franchising, que é uma referência nesse mercado. Eu queria entender um pouquinho mais sobre esse processo. O que te motivou a fazer essa transição? Foi uma decisão estratégica, planejada ou algo que aconteceu de forma mais orgânica ao longo da tua jornada? Então, foi uma coisa que ela foi acontecendo. Eu sempre tive a vontade de vir e trabalhar no grupo da família, pegar todas as empresas que já estavam ali. Eu cresci com isso, né? Eu cresci com uma Sim, referência e com um mentor dentro de casa, que foi meu pai, o João. sim. Então, assim, eu sempre gostei do mercado financeiro, fiz uma faculdade que era mais ligada ao mercado financeiro, então eu tive o viés de ir para lá para aprender. Mas eu sabia que seria um aprendizado na minha vida, eu sabia que eu estava lá para absorver o máximo de informação possível e trazer todo esse conteúdo, toda essa expertise para dentro de casa. Que Então legal. eu comecei com trade, né? Então fui para aquela mesa, mesa de trade mesmo que todo mundo conhece, aquela compra e venda de ações, futuro, Aham. todas essas coisas, que era bem complexo. Sim, De lá eu peguei e fui trabalhar com fusões e aquisições, que foi onde, acredito que foi onde eu consegui uma base muito boa para o que eu estou fazendo agora, que legal. que é toda essa parte de gestão de empresas, consultoria e parte estratégica de todas as empresas que a gente tem aqui no grupo. E Uhum. chegou uma determinada hora na minha vida onde eu olhei e eu soube o que eu queria fazer. Eu Uhum. vim, eu vim trabalhar aqui com todas as nossas empresas e participei de toda a estruturação, encabecei toda a estruturação da JAP Franchising. Ela já existia, porém Uhum. ela não estava estruturada, não estava exposta, não tinha nome, ela ainda estava, ela funcionava, mas funcionava sem nome. Era o grupo das nossas Sim. empresas. Então, desde quando eu vim, eu trabalhei muito em estruturar isso, colocar isso no mercado, padronizar, deixar todos os braços, né? E todas as Uhum. empresas dentro do mesmo guarda-chuva e tudo muito bem estruturado para que isso pudesse funcionar com a melhor eficiência possível, e é isso. E é nesse lugar que a gente está hoje em dia. Então, Sim. é muito, muito bom vir aqui depois poder contar um pouquinho para vocês de como tudo funciona. Aham, que legal. E até olhando um pouquinho para trás, quais são os aprendizados e habilidades do mercado financeiro que você percebe que foram essenciais para o sucesso no franchising? Para o sucesso no franchising, o que eu aprendi muito bem, principalmente na parte de fusões e aquisições, para aqueles que não sabem como funciona esse mercado de fusões e aquisições, é como se você pega a empresa, né? A empresa vem para uma boutique de fusões e aquisições, buscando uma captação, buscando um investimento ou buscando para comprar outras empresas. Então é feito uma pesquisa de mercado muito grande. Então eu aprendi a pesquisar mercados, entender aquele mercado de uma maneira muito rápida e muito Aham. aprofundado
Sim. Outra coisa, eu aprendi a ler empresas, tanto na parte de trading quanto na parte de fusões e aquisições. Eu aprendi a ler muito bem empresas, analisar ela, analisar todos os números, todos os Uhum. resultados, todos os tipos de receita diferente e também aprendi a ter um olhar crítico para se aquela empresa era uma empresa que eu via um futuro, o tamanho que aquela empresa poderia chegar, o que seria o Sim. futuro, e também, obviamente, sempre estar exercitando naquela parte de consultoria, né, que também existe na parte de Uhum. fusão e aquisição. Então, também exercitando o que pode ser melhorado, o que eu posso fazer nessa empresa para transformar ela mais eficiente. Toda essa Interessante. expertise eu trouxe para poder entender o mercado de franchising, fazer toda a pesquisa do mercado de franchising e Uhum. também entender cada uma das empresas que compõem esse mercado. Então, com essa visão, eu consegui entender o mercado de uma maneira diferente Sim. e trazer toda essa experiência para dentro de casa. Que legal. Hoje a Jap ela reúne assim marcas de grande relevância no mercado, né, como a Polishop, a Decor Colors, Meg Studio, entre diversas outras. Com a tua Uhum. bagagem no mercado financeiro, que naturalmente desenvolve esse olhar analítico e estratégico que você trouxe, né? Eu queria entender um pouquinho como que essa experiência influencia na hora de identificar e selecionar negócios promissores para integrar no portfólio da holding. Como que você enxerga essa interseção entre análise financeira e visão de mercado no processo de tomada de decisão? Inclusive, se você puder compartilhar, né? Quais são os critérios que são determinantes para você avaliar o potencial de crescimento e escalabilidade de uma marca antes de trazê-la para a Japio? Não, claro. A primeira parte que a gente sempre olha, principalmente, é o mercado onde ela está. Então, no exemplo da Decor Colors, a gente olhou muito para o mercado de tinta, viu o tamanho do mercado, quem eram os maiores players, quem é que estava lá. Então, primeiro é sempre uma visão de mercado. Vamos entender esse mercado. Se alguém se destaca, por que se destaca. Então, toda essa análise de mercado. Depois a gente vai para toda a parte que é uma análise da própria empresa. Então, o que que a Uhum, gente busca quando a gente está olhando para uma empresa? A gente sempre busca que a empresa tenha algum diferencial, a gente olha muito para o empreendedor, a gente acredita que o empreendedor é a peça mais fundamental da empresa. A pessoa que está ali na frente, a pessoa que chega para falar com a gente, é a pessoa que faz a diferença. A gente sim. conhece, já experienciamos diversas empresas onde a ideia era certa, tudo era bom, mas o empreendedor não era aquele empreendedor linha de frente, sangue no olho, que ia para cima e fazia o negócio acontecer. Isso é o Faz diferença. principal. Então, a gente também olha muito para o empreendedor, quem é a pessoa que está com a mão no volante e direcionando ali. Além disso, a gente também acaba olhando para o que tem na empresa hoje em dia. Mas, assim, Uhum, essa é uma parte que acaba ficando para último, porque a gente entende que no momento em que essa pessoa ela busca uma parceria, ela busca uma empresa como a JAP para ajudar ela a crescer, ela está precisando exatamente dessa ajuda, de como eu faço para minha sim. empresa se tornar o mais eficiente possível, como eu Uhum, faço para achar o meu diferencial, me destacar no meu mercado, fazer uhum, uma expansão que a gente chama de. A gente não gosta de falar aceleração de marca. sim. Aceleração ela parece que é desorganizada. Então a Uhum, gente fala aqui um crescimento sustentável. A gente primeiro estrutura a empresa para comportar esse crescimento, para também não crescer um pouco, não conseguir aguentar e cair de novo. Então a gente está ser sempre eficiente, olhando né? para. Exatamente, a gente sempre olha para esses pilares, são os Uhum, principais. E por fim, né, essa parte de a empresa ter um diferencial, ela já ser destacada no mercado, isso é uma coisa que a gente nem olha tanto, porque uhum. isso é uma coisa que a gente sabe fazer muito bem. Sim, que legal. Até trazendo um pouquinho, recentemente eu li uma pesquisa realizada por uma Venture Capital que revelou um dado que me chamou bastante atenção. Apenas 6,7% das novas franquias no Brasil conseguem sobreviver além do seu segundo ano de operação. E é um número que acaba expondo assim os desafios desse modelo, principalmente no processo de expansão, né? Na tua visão, quais são os principais equívocos que as empresas cometem ao tentar crescer por meio de franquias? Quais são essas armadilhas que você percebe que acabam comprometendo a sustentabilidade, como você trouxe? Principalmente, na hora que a gente olha para o mercado de franquia, muita empresa tenta se abrir para o mercado de franquia e não se prepara para isso. Se abrir para o franchise não é uma coisa fácil.
A gente, em todas as empresas que a gente tem aqui dentro de casa, em todas elas a gente fez todo um estudo de franqueabilidade e uma formatação dessa franquia. Como é que Uhum. isso funciona? A gente tem um braço aqui disso, também vou até contar um pouco de como funciona aqui os nossos diferenciais e como funciona o mercado. Mas Sim. basicamente primeiro você precisa pegar a marca e entender se ela é franqueável, quais são as margens dos produtos, margem dos serviços, quanto é Uhum. possível cobrar de royalty, Uhum. se vale a pena ou não ter um fundo de marketing. Então, tem muitas coisas a serem analisadas, todo o modelo da pessoa, como é que funciona. Então, tudo isso tem que ser analisado para entender se é franqueável ou não. Essa é a primeira parte. Uhum. Depois de entender se aquela marca, se aquele setor e aí por diante Uhum. é franqueável, é onde a gente começa a parte de formatação. O que que é Uhum. essa parte de formatação? A gente pega a marca e tem muitos materiais, alguns que são obrigatórios, Sim. como a circular de oferta de franquia, que é a COF, e os próprios contratos, isso são coisas que são obrigatórias você ter. E também Sim. tem aqueles que os documentos são complementares. Os complementares Uhum. vai desde o manual do franqueado, manual de implantação, manual da franquia, e aí por diante. Então é todo aquele material de apoio que é entregue. Sem isso, muita gente tenta ir para o mercado e acaba batendo em muita barreira e tendo muita dificuldade em cada uma das partes do processo. Por Uhum. quê? Contando um pouquinho de como funciona essa trajetória, você vai pegar e você vai vender sua primeira franquia. Na hora que você vende essa primeira franquia, você tem que entender que você conhece muito desse mercado. Essa pessoa não, ela não sabe nada. A gente pode até Sim. usar o exemplo do Meg Studio, que é um salão de cabeleireiro, ou a Decor Colors, que é de construção, né? Uma loja de tintas Sim. especiais. Na hora que você pega, são setores completamente diferentes e normalmente os nossos franqueados não são pessoas que já vêm desse setor. Essas pessoas já estão rodando, estão com a sua loja multitinta, estão com o seu salão de beleza ali tocando. Não são pessoas que buscam estar ligado numa marca, é mais difícil. Então Uhum. você tem que entender que você precisa passar todo o seu conhecimento e passar toda essa informação para essa pessoa. E tem que ter isso muito manualizado, muito bem feito, muito padronizado, porque se cada um funcionar de um jeito, acaba não dando certo. Um exemplo que eu gosto muito de mostrar, de franquia de sucesso e falar sobre, é o McDonald's. Não Uhum. importa em que lugar do mundo, em que lugar no Brasil que você vá, o McDonald's é completamente igual. Ele é igualzinho. O sanduíche, o É. atendimento, o jeito que a pessoa dá bom dia, boa tarde, o drive-thru, tudo é igual. Até Uhum. o ambiente. Então, assim, isso é uma padronização de franquia, de franchising. E na hora que você Sim. pega alguma marca que você entra e você vê que cada loja é de um jeito, cada loja está com um produto, isso é uma grande armadilha porque a pessoa quando está lá, entra numa loja, ela espera encontrar a mesma coisa que ela encontrava na outra loja que ela foi, que ela conheceu. Então, Uhum. ter processos padronizados, produtos padronizados, ter toda uma formatação feita, um business plan para você seguir, saber Uhum. que pessoas contratar e que hora você precisa contratar essas pessoas Uhum. são as partes mais fundamentais de ter uma franquia bem sucedida. Sim. Que interessante isso que você trouxe, porque realmente o exemplo do McDonald's é um bom exemplo de como elas se integram, como você tem a mesma experiência, independente de qualquer lugar do mundo onde você vá, né? E isso deve ser muito desafiador, principalmente pensando em larga escala, né? Como que você consegue padronizar essa experiência do cliente sem perder esse engajamento dos franqueados, né? Então é Com interessante conhecer certeza. isso mais de perto. Esse é o grande desafio do franchising, é você conseguir ter a equipe certa, os agentes certos e ter o tipo de manualização Uhum, e padronização certa para que todo mundo consiga operar de maneira muito eficiente, muito bem e ter sucesso com isso, obviamente, porque o objetivo no final é sempre com que o franqueado tenha a maior margem de lucro possível, ganhe o máximo de dinheiro ali que seja muito bem sucedido. sim, não, com certeza. E até trazendo a Polishop como exemplo, né, que sem dúvidas é uma referência no varejo brasileiro, especialmente de forma inovadora, como sempre se conectou com os consumidores, né? Ao longo dos anos, a Uhum. empresa ela passou por um processo robusto de expansão, diversificando os canais de venda e consolidando ali a sua presença no mercado.
Mas como toda grande marca, ela também enfrentou momentos que exigiram adaptação, como o fechamento de algumas lojas e a aposta estratégica no franchising, né? Olhando para essa trajetória, quais lições que você acredita que ela traz sobre os desafios e oportunidades na expansão de um negócio? E até tentando entender mais a tua visão, como consegue equilibrar um crescimento acelerado ali, né? Por mais que você não goste dessa palavra com sustentabilidade, né? E eficiência operacional, garantindo que a expansão não comprometa a essência e a rentabilidade da marca. Então, isso é uma pergunta muito boa, né? Porque você conseguir fazer isso, fazer esse crescimento sustentável é o grande desafio de toda marca, seja por crescimento próprio, seja pelo franchising. Na Polishop, a gente teve esse shift, né, essa mudança de estratégia e a gente está colocando ali muito esforço na parte de franchising. Por quê? No momento que a gente olha para uma marca que ela tem o potencial, ela é franqueável e ela consegue crescer com franquia, principalmente uma marca que nem a Polishop, que é uma marca muito forte no mercado, já é conhecida, já tem aquele desejo de comprar produtos da Polishop, já cria. A gente entendeu que entregar isso na mão de um franqueado seria muito benéfico para ambas as partes. Por que isso, né? A gente tem que pensar que no momento em que você faz uma loja, você monta uma loja própria e você está ali com um grande número de lojas, é muito difícil você cuidar de cada uma delas com aquele senso de dono que uma pessoa tem uma loja própria. Então, essa é uma parte muito legal que, que eu até convido empresas a pesquisarem sobre esse mercado e ver sobre o franchising, porque cada franqueado seu, ela é uma pessoa que ela está vestindo aquela marca e está fazendo o máximo de esforço possível para vender os seus produtos, colocar aquele produto no mercado, e também existe aquele esforço de venda e aquele senso de dono na ponta. É Sim, uma coisa muito legal, muito bonita de ver. A gente vê isso todo ano em todas as nossas marcas, quando a gente faz convenções, o que os nossos franqueados são felizes, eles vestem a camisa e o que eles estão sempre se colocando ali na frente da marca, sendo o primeiro a ser vendedor, a vender, a defender a marca, porque legal. a gente entende que é acaba virando uma grande família ali, porque está todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. Todo Sim, mundo quer o crescimento da marca, todo mundo quer se tornar um multifranqueado, porque, cara, é aquilo, né? Se o negócio é bom e tá crescendo, a pessoa tá ganhando dinheiro, a pessoa aprendeu a trabalhar naquele mercado, a tendência é só a pessoa crescer. Então, assim, até na hora que você olha para o mercado de franchising, para grandes marcas, a maior parte do crescimento vem de multifranqueados, vem de venda de sim. franquias dentro da própria rede. Então, você precisa passar nessa parte de buscar mercado, que é o início e o meio, mas até quando você já se torna muito grande, vem muito de empresas internas. Um exemplo que eu consigo dar disso é agora na nossa convenção da Decor Colors, que a gente fez agora fazem mais ou menos umas 3 semanas. Foi ali no final de janeiro, início de fevereiro. E só nessa convenção, quando a gente fez, foi um evento sensacional. E só no evento foram vendidas 40 franquias para os nossos próprios franqueados, de tanto que eles olharam e viram o nosso comprometimento com a marca, todos os nossos lançamentos que a gente fez ali, todos os planos, mostramos ali o que esperar de 2025, como a gente fez isso em 2024, entregamos, fizemos isso em 2025. A gente fez isso e isso gerou 40 franqueados de subirem no palco e falarem: eu quero fechar uma franquia. E teve até franqueado fechando mais duas franquias. Então é Que uma coisa legal. que quando a gente vê esse crescimento, Uhum, quando você entende a necessidade do franqueado, quando você entende o modelo e você consegue formatar tudo, no nosso entendimento aqui, né, tem até no nome já franchising, uhum, a gente entende que é a melhor maneira de você crescer e de maneira 100% sustentável, você se estruturando para isso e conseguindo manter e você criar uma rede ali de muitos vendedores e muita gente que tem esse senso de dono, que é um diferencial muito grande no mercado. com certeza. Não, com certeza. E até trazendo um pouquinho da tua visão mais abrangente, assim, cada vez mais a gente vê redes de franquias brasileiras olhando para mercados internacionais como um passo natural em suas estratégias, né?
Embora a Uhum. JAP ela esteja atualmente mais concentrada no Brasil, a gente sabe que é um tema que inevitavelmente surge no radar de várias empresas que buscam esse crescimento escalável e sustentável, né? Quais são os principais desafios ali, oportunidades para uma franquia brasileira que deseja expandir para o exterior, assim? E você enxerga dentro do grupo ali algum potencial para alguma marca da JAP conquistar a presença internacional? Não, com certeza. Assim, primeiro você sempre tem um trabalho para fazer dentro de casa. Então você tem um mercado muito grande no Brasil. Eu não acredito que uma estratégia inteligente seja você se apressar para uma internacionalização, a não ser que você encontre uma demanda maior do que o próprio Uhum, Brasil, mas a gente sabe o tamanho que o Brasil é, o tamanho do mercado do Brasil e uhum. o que você tem de oportunidades aqui dentro de casa. Mas assim que a gente vai falar sobre desafios e sobre que marcas que têm potencial, a gente pensa sim em internacionalizar nossas marcas, não é um plano que está para ser feito esse ano ou ano que vem, é uma coisa que a gente tem ali como um plano, mas a gente deixa ele de lado porque a gente entende que no Brasil ainda tem muito para crescer, muito para melhorar e Uhum, muito para fazer uma diferença aqui. E assim, quando uhum. você fala sobre os maiores desafios, esse é basicamente a gente já está num país onde é muito difícil empreender. Sim, Então, na hora que você vem para o Brasil, a gente conhece todos os desafios fiscais, desafios de todas as leis que tem de regulamentação, né? franchising, de exatamente de tributação, leis trabalhistas. Então, assim, a gente sabe o que é difícil você tocar uma empresa aqui no Brasil, montar ela, crescer e todas as Uhum, dificuldades. Na hora que você acaba indo para outros países, apesar de muitos deles serem mais fáceis do que o Brasil, você enfrenta novos desafios de coisas que você não conhece. uhum. E assim, essa é o principal dificuldade ali, seria como se fosse a barreira de entrada, mesmo a principal barreira de entrada, mas Sim. depois disso depende muito do que você está entregando. Assim, se for uma parte que é uma empresa de produto, você tem ali uma dificuldade em logística. Pô, onde é sua Sim. fábrica? De onde vem produto? Aonde é seu CD? Então, vou dar um exemplo. Se a gente pega aqui no Brasil e a gente faz uma expansão para o México, é um lugar que não é tão perto, tem uma dificuldade de voo, de carga, chegar lá, tem uma Sim. dificuldade portuária. Então, assim, não é a coisa mais fácil do mundo. Então, se você fosse fazer uma internacionalização com produto, normalmente você tem que levar a fábrica e precisa de alguém para tocar a fábrica, toda a regulamentação de fábrica, então tem esse tipo de dificuldade no produto. E na parte Uhum. de serviço é exatamente isso na parte de pessoas, né? Então Uhum. pô, quem normalmente empresas de serviço, você acaba tendo um ecossistema dentro de casa para contratar pessoas, entender quem são as pessoas atuantes. Por exemplo, no exemplo do Mega Studio, que é um salão de cabeleireiro. A gente tem dentro de casa toda uma parte de achar manicures, cabeleireiros, pessoas bem qualificadas, a gente tem uma parte de Sim. treinamento, porque a gente tem que manter padronização, a gente não quer um salão nosso cortando o cabelo mal e outro cortando muito bem. A gente quer todo Sim. mundo cortando muito bem para padronizar. Então Sim. você acaba tendo essa dificuldade de mão de obra em outros países. E cada Uhum. país tem a sua dificuldade na mão de obra, né? Tem país que tem dificuldade em mão de obra qualificada e tem país que tem dificuldade numa mão de obra mais básica. E Sim. daí depende muito do que sua franquia está inserida. Uhum. Não, interessante. Hoje a gente está vivendo uma era de transformação digital bem acelerada, né? E o setor de franchising naturalmente também sente os reflexos dessas mudanças, né? Quais são as tendências tecnológicas que você acredita que vão ter mais impacto no teu setor, assim, nos próximos anos, né? Como que as franquias podem se preparar para essas inovações sem perder essa essência do modelo de negócio? Uhum. Quando a gente fala sobre franquia, obviamente a gente está falando sobre uma rede com muitos CNPJs, então não é uma coisa que é complexa. Quando a gente fala sobre tecnologia, a gente precisa de algumas tecnologias diferentes para que essa franquia funcione de maneira eficiente. A primeira, Uhum. obviamente, é muito interessante ter um CRM bom, um CRM que comporte tanto uma parte de captação, parte de franqueadora, quanto uma parte de captação de clientes ali na ponta que é Uhum. trazer o cliente, vou trabalhar aquele cliente, vou ligar para ele de volta, ele já comprou faz tanto tempo e aí por diante. Depois disso, a gente tem toda a parte de controle de estoque, porque, lembrando, muitas vezes no caso da Decor, né, trabalha com Sim. produto. E é um produto que Uhum. sai do nosso CD.
vai até a pessoa e a pessoa compra em volumes grandes para diminuir custo de frete e tudo mais. Então a Sim. pessoa precisa ter um controle de estoque bom. E isso é normalmente onde o franchising é muito bom. Pessoas que não sabem isso é um dos apoios que a franqueadora entrega para o franqueado. Então, Aham. ter esse controle e via sistema é uma coisa que faz muita diferença. Você criar ali alertas para o seu franqueado, seu estoque está acabando, seria bom recomprar, de acordo com todo um histórico de compra. Pô, quando que você precisa comprar de novo e transformar ali o estoque da pessoa o mais eficiente possível, porque a gente sabe que produto parado é dinheiro parado e não é bom, né? Tá bom, né? E por final, né, falando sobre CRM e ERP, tem toda uma parte que é um mercado que está crescendo muito hoje em dia, que é o mercado de fidelidade. Fidelidade você pode fazer por pontuação, por cashback, por Uhum. ações de desconto, e até a gente está trabalhando hoje em dia com novas marcas e colocando para novas empresas de tecnologia, colocando para dentro para fazer essa parte de fidelização. No Uhum. momento agora, a gente está trabalhando muito com cashback, né? Cashback é um Sim. mercado que vem crescendo muito, é um mercado que está crescendo exponencialmente por Uhum. todas as coisas boas, todos os benefícios que você tem de entrar nesse mercado. Porque diferente Sim. do desconto, né? O desconto, assim que você dá 10% de desconto, a pessoa entra, compra, ganhou seu desconto, ela vai embora e não precisa mais voltar. O cashback não. O cashback ele entrega ali 20% de cashback. Uhum. Na primeira compra a pessoa paga o valor inteiro, mas na segunda compra ela vai ter ali seus 20% de desconto. Então cria-se um senso de um número maior, de um desconto maior, e também a pessoa fala, ó, se eu não for lá, se eu não consumir, se eu não pegar de novo, eu vou perder. Então você Sim. acaba retendo muito mais, você dá é muito legal porque você entrega um bônus ali, um Aham. cashback para aquela pessoa falando, ó, se você voltar, olha o que a gente vai te entregar. Você veio aqui, você é nosso cliente, a gente quer que você volte, a gente quer que você continue sendo cliente. Então é uma maneira de fidelizar muito boa. É um mercado bem interessante, né? E acaba sendo um ganha-ganha, tanto para o consumidor quanto para a empresa, né? É bem promissor, Total. realmente. É um, é um, é um mercado onde é bom para os dois lados, você fideliza, a pessoa começa a cada vez mais comprar naquela marca, cada vez mais entender o que aquela marca entrega. E assim, a gente sabe que não sei se você é fiel a alguma marca, se você tem aquela marca do coração que você nunca sai, Sim. e assim que aquela marca te entrega com cashback, só faz você se Gostar convencer mais, né? mais ainda, dá mais vontade ainda de voltar a comprar na semana seguinte. É, e isso acontece também no momento de fidelizar a pessoa, né? Pô, eu fui Uhum. lá, eu comprei, pô, eles me deram um descontinho, olha que legal. Pô, se eu Sim. voltar aqui, pô, eu vou voltar semana que vem ver se tem alguma coisa nova. Então, você Uhum. volta, às vezes é uma nova coleção, às vezes é um novo produto, ou às vezes você só precisa comprar aquele produto de novo. Então, você acaba sempre voltando lá porque você sabe que você vai ter um benefício, você vai ter um diferencial ali pro consumidor e a loja, obviamente, reteve um cliente novo, tá ali e a pessoa tá voltando compra recorrente é a melhor coisa que existe ali Sim. no mundo, quando você tem ali um negócio seu. Sim, com certeza. Falando especificamente sobre inteligência artificial, né? Você enxerga essa tecnologia como uma ferramenta prática e transformadora para o franchising ou ainda considera algo distante da realidade do setor? Não, com certeza. A gente já tem hoje implementado inteligência artificial em duas das nossas empresas. Vou contar um pouquinho do case da Decor. Então, no case da Decor, quando você chama é, o próprio Instagram da Decor falando, pô, quero comprar uma tinta, eu sou dessa região, já é 100% automatizado com inteligência artificial. Então, não é o vendedor. Então, o que que acontece? A gente já tem toda uma plataforma com inteligência artificial onde ela vai responder, entender a necessidade, entender o que aquele cliente quer e direcionar para a loja mais próxima para que aí sim o franqueado possa fazer um atendimento humanizado. Obviamente, a inteligência artificial ela ainda tem o que evoluir, né? Cada vez se tornar mais humanizada, conseguir interpretar cada vez mais o que a pessoa na outra ponta, o que o cliente está necessitando, mas o que a gente já tem hoje em dia já faz uma diferença muito grande. E eu acredito que isso é o futuro do franchising em todos, para todos, porque Uhum.
O nível de eficiência que a gente tem com isso é Uhum. pegar a pessoa, se ela mora no interior, alguma coisa assim, não sabe onde tem loja perto dela, quer comprar um produto específico, é só ela mandar mensagem, falar onde ela mora, falar o produto que ela Uhum. quer comprar. Até ali a gente faz todo um funil de venda ali, onde Uhum. a pessoa chega no final, só na hora que precisar falar com alguém mesmo, pro Aham. franqueado, ele não precisa ficar ali no telefone, gastar o tempo dele, ele consegue estar ali na loja, fazendo a venda na loja. Também tem toda uma economia de custo, né? De não precisar ter outro vendedor para responder o WhatsApp Uhum. ou responder o direct do Instagram. Uhum. Então, tudo isso gera muita eficiência, direciona muito bem e é muito objetivo. Uhum. A inteligência artificial ela vem crescendo muito e é por uma razão. O que ela ajuda, todas as marcas, você sempre pode ter certeza. Se você tem qualquer marca, seja ela uma marca de tecnologia, seja ela uma marca de produto, Uhum. seja ela uma marca de serviço, seja de alimentação, saúde, beleza, Uhum. você sempre vai ter uma utilidade para a inteligência artificial. Porque na Uhum. parte de customer service e customer success, Sim. sempre a inteligência artificial vai estar ali, vai fazer um trabalho muito bom. Tem uma estatística muito legal que mostra, se você responder a pessoa quando chama em menos de 5 minutos, Uhum. essa pesquisa foi feita 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, Uhum. 10 minutos, foram meia hora, eles foram feitos Sim. assim. A diferença só de você esperar 5 minutos ser antes ou depois, Sim. o percentual de conversão já é completamente outra, mais que o dobro. Para Uhum. você ter Sim. noção de qual é a diferença. Se você chame ali, vou dar um exemplo aqui. Se você chama ali e responde a pessoa em 1, 2 minutos, Uhum. vou dar um exemplo de uma conversão. A conversão é 80%. Sim. Obviamente aquele cliente não tem certeza que vai comprar, mas é uma conversão muito alta. Na hora que você Uhum. passa de 5 minutos, essa conversão já está em 35 por aí, Uhum. porque faz muita diferença isso. Isso é uma coisa que a inteligência artificial entrega muito bem, e quanto mais humanizada ela for, melhor ainda fica. Parece que você está falando com uma pessoa mesmo. Uhum, com certeza. Então hoje vocês estão utilizando mais nessa parte de atendimento na ponta final, né? Internamente, assim, para processos dentro da empresa, vocês têm tido casos de uso ou ainda não? Tem sido mais na ponta, Ainda realmente. não, a gente ainda não tem casos de uso, mas já estamos falando com alguns parceiros para trazer essa inteligência e já começar a implementar ela. Então, a parte que a gente está agora, né, o momento que a gente está, é exatamente de pegar todo o nosso operacional e ir conversando com essas empresas de inteligência artificial e Uhum, ver o que que a gente consegue montar e estruturar para atender a gente no nosso operacional ali do dia a dia. Então, aham, a gente tem que o ecossistema de uma franquia é tudo, né? É contabilidade, sim, é financeiro, é vendas, é expansão, é atendimento, é gestão, é implementação, tem tudo isso. Então, a gente está sim, pegando e indo para cada setor e entendendo com os gestores e com os diretores de cada um dos setores uhum, aonde que a inteligência artificial ajudaria e aonde ela não é necessária, que é melhor mesmo fazer uma coisa mais manual. É um trabalho que estamos fazendo agora. Vamos ver depois. uhum. Possivelmente eu posso voltar aqui e É contar isso de que eu ia como que tem falar, vai ter que voltar implementado. para contar os casos de uso. Com certeza. Muito bom. Legal. O mercado de franquias, de modo geral, ele tem evoluído de forma bem significativa nos últimos anos, né? A gente tem visto os formatos cada vez mais acessíveis ganhando destaque, como as micro franquias, franquias digitais e modelos mais flexíveis de operação. Na tua visão, esses novos formatos representam uma tendência passageira, impulsionada por um momento específico do mercado, ou você acredita que eles sinalizam uma transformação definitiva no franchising, redefinindo a forma como o setor vai evoluir daqui para frente? É, eu não acredito em nenhum e nem outro. A minha Uhum, visão, ela acaba ficando bem no meio. Eu acho que assim, o mercado de franchise ele tem espaço para todo mundo. Inclusive, a gente uhum, tem marca aqui que é micro franquia. Se uhum, chama Segmund, é uma franquia de seguros. A gente tem um tipo de micro franquia, que é o home office. A gente tem uhum, também escritório, que daí já não vira mais micro franquia. Mas a gente entende que o mercado tem espaço para todos e cada um está buscando uma coisa. Quando uma pessoa está buscando entrar no mercado de franquia, eu recomendo para todos aqueles que são pessoas que não empreenderam, não sabem empreender, não sabem por onde começar. O franchise ele vai te dar toda essa base.
E Uhum. depois disso, para você entender para onde você deveria ir, obviamente tem a parte de investimento, mas também tem muita parte de gestão. Você é uma pessoa que lida bem com pessoas, você trabalha melhor sozinho, você é uma pessoa que você está buscando uma renda extra, ou você está buscando um trabalho 24 horas onde você vai ficar ali. Tudo isso vai influenciar. Se eu sou uma Sim. pessoa que gosto mais de trabalhar sozinho e estou buscando uma renda extra, eu recomendo para ele a micro franquia. É uma micro franquia de home office, uma coisa onde ela vai poder ficar e fazer aquele trabalho por si próprio. Sim. E na hora que a pessoa é uma pessoa que lida bem com pessoas, gosta de gente, gosta de tocar, gosta de Sim. liderar, gosta de trabalhar e busca tá ali na frente da loja, tá no balcão, barriga no balcão todo dia, aí é onde ela começa já a ir para alguns setores, para loja mesmo, montar espaço físico, fazer controle de estoque, tá ali no dia a dia. Daí Uhum. dentro disso tem modelos diferentes, tem modelo de você ser um operador, tem modelo de você ser só um investidor, então começa a cada vez abrir mais o leque de opções. Mas eu acredito Uhum. que tem espaço no mercado para todos, tanto franquia Legal. digital, quanto micro franquia, quanto franquia grande, quanto aquelas franquias que são gigantes, que são franquias que custam mais de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Sim, interessante. Até trazendo, né, sobre esse mercado de franquias, a força da marca é com certeza um dos fatores mais decisivos para atrair consumidores e se destacar da concorrência, né? Em um cenário cada vez Sim, mais com certeza. competitivo, onde muitas marcas disputam a atenção do público, como uma franquia pode construir uma identidade única e relevante? Quais estratégias você considera essenciais mesmo para criar uma diferenciação verdadeira que vá além do produto ou serviço oferecido e se reflita na experiência do cliente, no posicionamento da marca? O principal na parte de criação de marca, o que você, assim, na hora que você está criando uma marca, o que mais faz aquela marca se destacar é ter um diferencial no mercado. É o que, que o seu produto ou o seu serviço ou o que você faz ali, o que você entrega na ponta, o que você está entregando de diferente, que é para as pessoas identificarem aquilo e falarem, nossa, aqui está tendo uma coisa diferente. Por exemplo, tem muitos lugares que tem restaurantes temáticos, onde entrega uma temática, entrega uma experiência diferente e Sim. aí começa a ser criada uma marca. O próprio McDonald's tem todo aquele parquinho no lado de fora, é um ambiente diferente, um ambiente descontraído. Eles foram para esse lado e assim criaram a sua marca, né? E foram. Outras empresas se destacam com o produto. No Sim. caso da Decor Colors, a gente se destacou muito com o produto. Toda a linha diferente que a gente entrega, no próprio caso da Polishop, produtos inovadores. Então, Sim. a gente sempre busca ter ali um diferencial ou na experiência Uhum. do consumidor, ou no próprio produto, ou melhor ainda, se você conseguir juntar as duas coisas, que no Sim. caso da Polishop a gente conseguiu juntar os dois. Você vai na É. loja, a gente gosta de falar que a loja é um grande parque de diversões. Você pode Sim. mexer em todos os produtos, botar para funcionar, testar, e são só produtos inovadores, produtos novos que estão no mercado, produtos que não existem, que estão ali para entregar um diferencial. Sim. Porque É, dá vontade de a ficar dentro da criação de loja, né? marca, a- a- essa parte da criação da marca, você não consegue criar ela sem uma base forte. E no franchise não é diferente. No momento que você começa a entregar produto ou serviço, o que Uhum. que vai começar a fazer com que cresça mesmo? Todo Sim. franqueado, quando vai conversar com você, porque se interessou, falou: Nossa, olha que produto diferente, eu vou vender. Ou olha que serviço, que experiência. O que que ele faz? Você vai conversar com ele, provavelmente você convence ele, você mostra para ele seu diferencial, mas a primeira coisa que ele vai fazer é falar com os outros franqueados da rede. É a Sim. parte mais lógica, né, de ser feito. Então Sim. você vai falar com todos os franqueados e se esse franqueado fala bem da franquia, vai Uhum. abrir mais. Porque ele já Sim. vai falar, puta, eu já estava comprado pela pessoa que é o vendedor, a pessoa Uhum. que não tem motivo nenhum para me vender, que eu vou virar basicamente um concorrente dele, a gente vai estar aqui um do lado do outro, também está me vendendo, tá feliz, está gostando e está vestindo a marca. Então, isso é muito o que a gente vê no mercado. Quando isso começa a acontecer, basicamente vira uma coisa que eu gosto de falar que é uma bola de neve no sentido positivo. Ela vai cada vez ficando maior e indo mais rápido, e aí começa aquele crescimento exponencial. É loja abrindo atrás de loja, é todo mundo se interessando. Abriu uma loja aqui perto, o que que é isso? Eu entrei, o cara me falou que é franquia, olha que legal, vou conhecer. No final, estou abrindo uma também. Isso acontece Sim. muito, recomendação.
familiar, todo esse tipo de coisa. Então, a criação da marca, ela vem muito pelo aquilo que você entrega. E Uhum, depois legal. daquilo que você entrega, pelo jeito que você cuida da sua rede. A Uhum, sua sim. rede é basicamente, na hora que você olha como franqueadora, Uhum, o seu cliente, na verdade, é o seu franqueado. Então, você uhum. dá atenção para ele, ouvir o seu franqueado é muito importante para que você tenha um crescimento bem sucedido. Uhum, que legal. Trazendo um pouquinho agora a visão da outra ponta, né? Do próprio comportamento do consumidor, que a gente sabe que está em constante transformação, impulsionado por essas tecnologias, mudanças culturais e expectativas cada vez mais elevadas em relação à experiência de compra, né? Quais dessas mudanças devem ter maior impacto no mercado de franquias nos próximos anos? Como que as redes de franquias podem se antecipar a essas tendências que estão tendo para se manterem relevantes e competitivas em um cenário que está em constante evolução? Então, em todas as nossas franquias, né, uma coisa que a gente está sempre trabalhando é na parte de estar sempre inovando, sempre olhando o mercado. E assim, tendência, você falou uma coisa que é muito certa: tendência está sempre mudando, as pessoas estão mudando os seus gostos. De vez em quando é moda comer açaí, de vez em quando é moda comer hambúrguer. As coisas Sim. vão mudando mesmo. Isso é uma coisa que o mercado passa e ele está sempre em uma constante transformação. Uhum. Ou, muitas vezes, dependendo se for uma coisa setorial ou ou de produto você sempre tem que estar naquele mercado, totalmente atualizado naquele mercado, indo para todas as feiras que existem, entendendo as futuras dores daquele mercado, as tendências daquele mercado, para onde está caminhando e sempre se atualizando. E na hora que é uma coisa mais setorial, você tem que entender como você consegue se destacar antes que aquela tendência mude. Um Sim. exemplo muito bom é o do açaí, né? A gente sabe o que é açaí, teve aquela onda de açaí, explodiu todo mundo comendo açaí em todo canto, e Sim. obviamente hoje em dia a onda existe, mas não é tão grande, né? Assim, a galera ainda Sim. toma e tudo, tem uma parte de sazonalidade, Uhum. é um produto que eu particularmente amo, mas a onda do açaí acabou caindo um pouco. E tem aquelas marcas e aqueles açaís que se destacaram, que eles Uhum. acabaram ficando na cabeça do consumidor como, nossa, eu quero tomar um açaí. Logo, eu vou procurar essa marca aqui, que é a que eu sempre tomava, que eu gosto, eles me fidelizaram e eu vou voltar ali para eles e continuar consumindo deles. Não tem mais aquela onda de experimentar em todo canto. Não, você já Uhum. passou, você acaba tendo a parte da fidelidade à marca. Ou você está passando, olhar para a marca e lembrar, então acaba Uhum. sendo um trabalho que, quando é setorial, precisa ser feito antes. E quando Uhum. é de produto, precisa se manter atualizado, indo para todas as atualizações, todas as feiras, vendo todas as tendências e sempre checando mídia social, que a gente sabe o que isso muda hoje em dia, o que isso cria tendência. Uhum. Sim, com certeza. Trazendo um pouquinho novamente a sua visão de investidor, né? A gente sabe que atrair investidores para a rede de franquias pode ser um grande diferencial para acelerar a expansão e fortalecer a marca. Só que muitos investidores ainda olham para o setor de franchising com certa cautela, seja por percepções relacionadas à escalabilidade ou riscos operacionais ou até o retorno sobre o investimento, né? Na tua experiência, quais são os principais desafios na captação de investimentos para o setor de franquias? E o que você acredita que as redes podem fazer para se tornarem mais atraentes e confiáveis aos olhos do mercado investidor? Os principais desafios da parte de franchising, ele é um mercado que ele não é tão tradicional e tão simples quanto o mercado que está todo mundo acostumado. Uhum, Na hora que você pega uma empresa, você tem todo o controle dentro de casa. É muito mais simples de você fazer uma mudança, é muito mais fácil de você controlar a ponta ali, a venda, você consegue ter a mão mais em cima do negócio. Na hora que você fala sobre franquia, é aquilo que eu falei, você está num ecossistema. Não é uhum, tão simples, é tudo contratual. Você tem a COF, que é onde vai ter todas as regras do franqueado, tudo aquilo que ele pode ou não fazer. Então, para uhum. você fazer uma mudança dessas, são coisas que são mais difíceis. Então, na hora que um fundo está olhando, um investidor está olhando, alguém está olhando para uma rede de franquias, você tem toda. Você não está só lidando com o dono da franquia, você também está Uhum. lidando com os 1.000 franqueados que ele tem. Então, Sim. é muita gente, tem toda essa terceira parte Uhum, da rede. Então, eu acredito que essa seja uma cautela grande que os fundos têm, por isso que existem fundos especializados em franquia. A uhum, gente aqui na Jab Franchising, a gente investe.
muito em franquias. Temos marcas também. Depois eu vou contar um pouquinho sobre marcas que não são franquias, marcas Sim. diferentes, mas a gente é muito conhecido pela parte de franquia. Uhum. E a gente, por ser especializado, saber como esse mundo funciona, Uhum. basicamente saber o caminho das pedras de como fazer uma expansão, como fazer aquela marca se destacar, Uhum. a gente acaba buscando muito nesse mercado, não exclusivamente, a gente sempre está Uhum. ouvindo o mercado inteiro, porta Uhum. está sempre aberta aqui para a gente entender o que que é uma oportunidade, Uhum. mas a gente acaba tendo um pouco esse viés para a parte de franquias, porque a gente Sim. já entende como é esse mercado. Esse mercado você consegue, ele pode ser um mercado muito bom ou Uhum. muito ruim para você. Sim. Então, assim, na hora que eu falo sobre marcas, Uhum. para se destacar, busque principalmente um diferencial naquele mercado que você está. Se Uhum. você tiver uma diferença, é uma coisa que depois trabalhar essa diferença, você consegue encontrar muitos parceiros que conseguiriam trabalhar isso. Com certeza. O principal é você entender a dor do seu cliente, como você vai conseguir atender essa dor do seu cliente. Se Uhum. você tiver expertise desse mercado, você entender e você dominar esse mercado, com certeza você vai ser uma empresa que vai ser muito bem vista pelos olhos de qualquer investidor. Uhum. Com certeza. Não, legal. É um mercado muito sensível, né? Tem que ter realmente esse olhar bem atento, principalmente porque você, como você trouxe, né? Não está lidando com uma empresa, você está às vezes lidando com várias empresas, né? Inclusive, É, trazendo o tema de várias empresas, você está à frente de várias empresas, né? E acaba lidando com diferentes desafios diariamente, né? Desafios tanto estratégicos quanto operacionais, né? E a gente sabe que gerir múltiplos negócios exige foco, disciplina e tomada de decisões assertivas. Como que você equilibra a gestão dessas diferentes frentes e ao mesmo tempo mantém uma performance de alto nível no dia a dia? Tem práticas, rotinas ou abordagens que você considera fundamentais para garantir produtividade e resultados consistentes em um ambiente tão dinâmico? então, isso foi uma habilidade onde eu pude aprimorar muito ela quando eu trabalhei com fusões e aquisições. É um Uhum, mercado muito dinâmico, você está olhando para muitas empresas, muitos setores diferentes ao mesmo tempo. E então eu consegui trazer essa experiência para dentro de casa, mas é principalmente você precisa ser muito organizado, você precisa ter suas empresas muito bem organizadas, ideias organizadas. A gente não consegue lembrar tudo, então uma dica é anote tudo, você precisa ter tudo anotado, tudo documentado, sim. e toda vez você precisa estar sempre entendendo o principal motivo do porquê que você está naquele mercado. Entenda o porquê que você está lá e o que eu falo para todo empreendedor e que é uma coisa que a gente faz aqui. Você sempre precisa ter foco. Uhum, Então, na hora que você está olhando para um mercado, tenha foco naquele mercado, saiba onde você quer chegar. É um passo de cada vez. Não dá para você tentar abrir um braço para cada lado. Empresas legal. que abrem um braço para cada lado, normalmente são aquelas empresas que têm múltiplos donos, aí um dono vai cuidar de uma coisa, outro dono vai cuidar de outra, e a Uhum, empresa acaba crescendo com muito investimento, mais startup, não se encaixa muito ao mercado de franchise. O mercado de franchise ele é um mercado onde ele acaba funcionando muito melhor quando a pessoa dá um foco, ela mira naquilo e ela faz acontecer. Ela vai uhum, errar, vai consertar, e o que a gente sempre fala é erre, mas erre rápido. Você vai errar uhum, muito, a gente também erra, a gente também uhum, coloca ali, traça um plano, no final a gente bate numa barreira, passa por um quebra-mola ali, dá uma chacoalhada, mas uhum. a gente continua caminhando, continua indo, porque a gente Sim, sabe onde a gente está querendo chegar. E sim. isso é o principal ali. Uhum, com certeza. E até trazendo um pouquinho sobre cultura organizacional, né? Que acaba sendo um fator determinante para o sucesso de qualquer empresa. Só que no universo de franchising, esse aspecto se torna ainda mais crítico, já que envolve múltiplos operadores que precisam estar alinhados aos valores e à visão da marca, né? Na tua visão, Uhum. qual é o papel ali da cultura organizacional dentro de uma rede de franquias e como garantir que essa cultura seja consistente e bem aplicada em todas as unidades, especialmente em redes em expansão? Cultura é essencial em qualquer empresa, né? Na hora que você fala sobre isso. Então, assim, uma coisa que a gente já tirou, né, era a parte da cultura do home office. A gente acredita que você ter todo mundo no mesmo ambiente, isso gera uma cultura muito melhor. As pessoas conversam mais, elas saem para almoçar, estão todo dia ali, saem depois para tomar uma cerveja, acaba criando ali um vínculo muito legal.
A gente gosta Sim. muito de fazer eventos dentro da parte de franquias, então a gente chama nossos franqueados para as feiras que a gente está participando, a gente faz visitas às lojas, a gente chama os franqueados para Uhum. fazer imersões, para fazerem treinamentos, sempre aqui na nossa sede da JAP. Então a gente traz as Uhum. pessoas aqui, faz isso, faz toda uma parte de passar o dia aqui, uma experiência, fazendo com grupos pequenos, grupos de tempo, e obviamente tem aquela convenção que eu falei um pouquinho, que é a convenção total, daí é um evento grande mesmo, a gente pega um hotel inteiro Uhum. e faz sempre. Então, quando você consegue deixar todo mundo junto, ter essa pessoa próxima a você e mostrar o que você está pensando, como você está pensando, Uhum. quais são os próximos passos, manter aquela pessoa próxima, mostrar como é o clima de trabalho, Uhum. mostrar quem são os agentes que estão ali por trás da tela. Isso é muito importante do próprio franqueado conhecer quem é que está ali fazendo aquele serviço para ele, quem é a pessoa que manda o boleto de royalty para ele, quem é a pessoa que está Uhum. ajudando ele, quem é a pessoa que está cobrando ele, quem é a pessoa que manda a arte para ele postar, ajuda nos vídeos. Uhum. Tudo isso acaba mudando muito, porque hoje em dia a gente se perde na tecnologia, né? Você vê, a gente só fica no Sim. WhatsApp, Uhum. e-mail, call, e não tem mais essa parte de sair para tomar um café, sair para almoçar e Sim. conhecer mesmo as pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente viu que para a cultura é um Uhum. grande diferencial. Aqui no nosso Sim. escritório, a gente já tem ambientes de café, a gente tem 3 ambientes de café diferentes, são copinhas, e a gente ainda Uhum. está pegando e reformando mais um espaço para ter isso e as pessoas poderem ficar, interagirem, dar uma relaxada ali no seu dia, esfriar a cabeça para depois voltar ainda melhor. Então, tudo isso compõe uma cultura principalmente leve, né? E muito bom, onde as pessoas gostam muito. Então, a gente vê Sim. aqui todo mundo que entra para trabalhar, seja em qualquer uma das empresas que a gente tem aqui, uma Uhum. coisa que a gente preza muito e que eu fico muito orgulhoso de dizer que ouve da pessoa é a Uhum. pessoa falar: você vai gostar muito de trabalhar aqui. Todos os meus Aham. funcionários falam: você vai gostar muito de trabalhar aqui, eu Sim. adoro aqui. As pessoas são super receptivas. Eu sempre pergunto no final do primeiro dia para essa pessoa: e aí, Uhum. como é que foi? E a pessoa fala: cara, adorei todo mundo, fui almoçar com todo mundo, eles me receberam super bem. Então, é uma coisa que é um trabalho que tem que ser feito na parte de criação de Sim. cultura, mas vale a pena. É muito Sim. importante isso para todas as empresas. Traz esse sentimento de pertencimento, né? Quando você tá próximo, quando você consegue ali participar de eventos, trocar com o outro, trocar conhecimento mais de perto, né? Então tem as suas vantagens ali do presencial. Com, Legal. com certeza. E assim, um diferencial muito grande hoje em dia, a gente tem uma identidade muito diferente com as marcas. É muito importante hoje em dia a marca ter um rosto, ter uma cara ali na frente. As pessoas Sim. estão cada vez menos se identificando com uma marca que é simplesmente um logo e cada vez mais se identificando com uma marca que tenha uma pessoa à frente. Gera muito mais confiança, muito mais credibilidade, as pessoas se identificam mais. Então, isso para a criação tanto da cultura interna quanto da cultura externa da pessoa ver aquela marca para o cliente final e para a pessoa que está trabalhando faz muita diferença. Então aqui Sim. a gente não tem um ambiente separado que fica excluído, não, os diretores só vão ficar aqui, entendeu? Aham. Andar diferente, não, é todo mundo junto. A Aham. gente anda, a gente vai lá, eu preciso falar com alguém, eu vou até a mesa dessa pessoa, o Uhum. diretor também vai até a mesa dessa pessoa, fica ali em pé, conversa com essa pessoa. Então, a gente mostra que não existe também essa barreira. Então, as pessoas Sim. gostam muito disso. O acesso tá lá. A qualquer momento, qualquer um pode entrar na minha sala, na sala do meu pai, na Sim. sala do diretor de marketing, na Uhum. sala do CTO e perguntar para qualquer um deles falar qualquer coisa e Uhum. trocar ali uma ideia, expor um problema, alguma coisa e assim, o acesso é totalmente aberto. Sim, e o aprendizado também, né? Porque ter a oportunidade de poder trocar mais de perto com os diretores de qualquer empresa acaba sendo uma oportunidade única para crescimento e desenvolvimento, né? Não, Legal. muito, com certeza. A gente tem muito essa troca aqui dentro de Uhum. casa. Sim. Então, só para contar rapidinho como funciona aqui dentro de casa, né? Todas as empresas, como é que funciona o grupo. Aqui a gente, principalmente na JAP, a gente tem algumas marcas diferentes, setores diferentes, indo até de construção, automação, beleza, saúde, longevidade, aluguel de equipamento, tem tudo aqui, seguros. A Sim. gente, eu vou olhar aqui as empresas.
eu fico até ter que pensar, porque tem algumas que até não lembro, na hora tem padaria, tem tudo. Então, Caramba. a gente usa e a gente criou aqui dentro de casa um CSC, que é um Centro de Serviço Compartilhado, Uhum, onde todas as marcas que entram para o nosso grupo, elas ganham automaticamente acesso a isso. O que que é esse Centro de Serviço Compartilhado? Ele é basicamente a gente pegar todas aquelas áreas que a gente sabe que um compartilhamento dela transforma, melhora muito na eficiência de todas as marcas, não deixa uma pessoa ali sem fazer nada por um tempo, ela vai sempre ter trabalho, sempre estar trabalhando. Então, assim, a gente pega a parte jurídica, parte financeira, parte de tecnologia, muitas vezes a própria parte de expansão, e, uhum, e todas essas áreas a gente coloca ela de maneira compartilhada para que todas possam ter contato. uhum, E além de poder ter contato com a área, né, a gente uhum, também entrega esse acesso aos diretores, que assim, você pega os diretores que a gente tem aqui, que são os diretores da JAP, é o mesmo diretor, pô, vamos falar de marketing, a gente sabe o que a Polishop, o que a Decorcords, o que o Mega, todas essas marcas são boas na uhum, parte de marketing, o que elas conseguem expor exatamente o que estão pensando e o que tem um marketing forte. A gente dá toda a abertura dessas uhum. novas marcas e marcas pequenas poderem falar com o diretor de marketing dessas empresas gigantes, porque agora elas estão tudo juntas, agora elas fazem parte do mesmo grupo. Então, Aham, esse diretor, esse que é muito qualificado, vai uhum, conseguir orientar, passar e ajudar com o próprio time dele, orientar o time dele para fazer trabalhos para uma marca pequena. Uma coisa uhum, que, se você for pegar a mercado, uma marca pequena jamais teria, jamais conseguiria ter acesso a esse tipo de pessoa, a esse tipo de sim, nível de profissional. Então, é uma sim, coisa que é muito, muito legal aqui. bem positivo, E né? além disso, dentro de casa, a gente já tem tudo aquilo que eu falei sobre a parte de estudo e formatação de franquia. Uhum, A gente criou aqui um braço que é uma parte de consultoria, formatação e estudo de franqueabilidade, onde nisso a gente já também entrega toda a franquia formatada e é nossa porta de entrada também para investimento. Assim, a uhum, empresa pode entrar ali só para fazer formatação mesmo, é o que acontece com a uhum, maioria delas, mas no sim, meio, se é uma empresa que chama a nossa atenção, a gente sempre senta com ela para conversar, para ver o interesse desse empreendedor, uhum, dele entrar com a gente no nosso grupo e a gente poder fechar ali uma parceria, porque no meio do estudo a gente vai entendendo cada vez melhor o setor, cada vez melhor a empresa, então acaba sendo a nossa porta de entrada toda essa parte de formatação uhum, e assim, é uma formatação muito diferente do mercado e faz muita diferença, porque não é só o material que vai fazer diferença. Saber sim, colocar esse material na prática é uma coisa difícil, sim, não é com fácil. certeza. É mais ou menos daí um número que é mais ou menos 90% das Uhum, franquias que fazem, das empresas, né, que fazem formatação, uhum, não entram para o mundo de franchising. Então é um número muito grande. E por que que sim, isso acontece? Porque na hora que você recebe todo esse material, é uhum, uma coisa difícil de implementar. Na nossa formatação aqui, no nosso braço, a gente também gosta de falar que a gente é consultoria, a gente ajuda a pessoa a fazer essa implementação, como colocar, e ainda mais se a gente fechar a sociedade, entra para o grupo, aí vai ter acesso a todo o nosso ecossistema. Mas mesmo sim. sem entrar, a gente também entrega toda a consultoria e toda a entrega de como implementar e como colocar isso na prática. Uhum. Nossa, que interessante. Acaba sendo uma troca muito positiva para diferentes marcas, inclusive marcas pequenas, para conseguirem ser alavancadas, né? Que é o ponto que você trouxe, Com assim, o certeza. conhecimento que vocês possuem, a referência que vocês têm no mercado, acaba sendo positivo para qualquer marca que acabe entrando aí para o grupo, né? Bem legal. E até Uhum. trazendo sobre o mercado de vocês, assim como diversos outros setores, está sendo diretamente impactado por fatores macroeconômicos, como inflação, juros altos e o poder de compra do consumidor, né? Diante desse cenário econômico atual, que impõe desafios e incertezas para diversos segmentos, né? Quais você considera serem os principais obstáculos para o setor de franquias? Na tua opinião, de que forma as redes de franquias podem se preparar para conseguir também atravessar esses períodos desafiadores, né? Mantendo a questão ali da sustentabilidade que a gente trouxe ao longo da conversa e o crescimento do negócio.
Então, de fato, a gente está no momento no nosso país que é um momento desafiador, né? A gente sabe o que a inflação está alta, que o juros está cada vez crescendo mais, a gente tem uma projeção de juros que não é nada animadora de ver, né, e de acompanhar. Mas Sim. assim, a gente sempre foi um país acostumado com juros altos e acostumado com inflação alta. A gente sempre viveu nisso. Acostumado é Infelizmente, muito né? difícil, mas é verdade. A gente Infelizmente, aceita. a gente teve agora um período completamente fora, né, do normal, que foi a pandemia, do nada 2% de juros, daí do nada 15% de juros, daí caiu de novo para 8%. Então a gente viveu, parece essa sanfona aí de juros e inflação, foi para um lado, foi para outro, e Sim, agora a gente está vivendo um período de instabilidade no nosso país. sim, E assim, a gente sempre passou por momentos assim. O sim. importante agora é, assim, a gente tem uma projeção boa para o Brasil, que a gente já fez aqui dentro de casa. A gente acha que a gente está com toda uma projeção de melhora, Uhum, tanto na parte de juros, tanto na parte de inflação, tanto na parte de uhum. mercado, poder de compra. Sim, Então, assim, agora é o momento que precisa mesmo encontrar ali o que, que pode fazer de diferente para conseguir estar convencendo, porque a gente sabe que o poder de compra não está bom. Se o poder de compra não sim, está bom, sobra menos dinheiro para ser gastado no mercado, sim, então você precisa se destacar para conseguir fazer essa venda. sim. É, e está sempre ali na ponta. Uhum, Mas a questão de como a gente vê hoje em dia o país, de fato muito instável, mas vemos com bons olhos aí uhum. para um futuro. Bom saber que vocês estão otimistas, porque eu não tô muito, não. Então fica um pouquinho mais tranquila ali. É, assim, a gente acha que o dado assim, teve toda uma mudança de governo e tudo, então assim, dado todos os acontecimentos que já foram, o mercado ele está sempre adiantado, o mercado ele se adiantou Sim. já e ele já precificou tudo isso que aconteceu. Então, Uhum, todo o nosso novo governo, todas as medidas foram tomadas por esse novo governo, uhum, todas as mudanças, a projeção dos juros que está para ser mais alta, a projeção de inflação, tudo isso o mercado já está adaptado. Então, o uhum, mercado está sempre uns 5 passos à frente. uhum, Por isso que quando vem alguma coisa muito fora do padrão, que nem uma pandemia ou outros uhum, casos, crises, esse tipo de coisa, bolhas que formam, né? Pega uhum. todo mundo de surpresa, porque está todo mundo Sim, adiantado e daí acaba pegando muito mais forte. Mas, sim. dado temperatura e pressão normal, Uhum, por estar adiantado tudo isso, a gente vê de uma maneira que já está precificado. uhum, Então já está precificado na parte do dólar para a parte de importação de produto, já uhum, está padronizado, já está tudo assim, todas essas métricas de juros, inflação, câmbio, uhum. tudo isso já está no nosso dia a dia, a gente já está vivendo, mesmo que a gente tenha uma projeção para isso. Sim. Então o que eu vejo é que depois desse período, sim, Uhum. aí sim a gente é otimista, não é para amanhã e não é para ano que vem, infelizmente, Poxa vida. mas a gente vê com bons olhos ali que as coisas começarão a melhorar ali do Sim, meio para o final do ano que vem. legal. Trazendo um pouquinho sobre o tema de sustentabilidade e práticas de ESG, né? Eles têm ganhado cada vez mais relevância no varejo, influenciado pelas decisões de consumo e estratégias de negócios, né? No contexto de Uhum. franchising, onde a padronização e a escalabilidade são fundamentais, onde você enxerga a importância da responsabilidade social e ambiental para o futuro do setor? De que forma que as franquias podem incorporar práticas sustentáveis de ESG de maneira autêntica sem comprometer a eficiência operacional e a competitividade do negócio. Eu acho que isso tem que partir sempre da franqueadora, né? A franqueadora é aquela que está ditando o para onde vai, qual é a direção. Então isso é uma coisa que sempre tem que partir da franqueadora. E cai muito na parte de cultura. Então é você juntar todo um direcionamento. Obviamente você precisa ter uma área para isso. Na hora que a gente fala de ESG, né? É uma coisa importante a gente ver todo esse movimento que existe no mercado. Aqui dentro Uhum, de casa a gente também faz ele, a gente também olha muito para a parte de sustentabilidade e uhum, precisa ser uma coisa direcionada pela franqueadora. Então, se você for franqueado, o que eu recomendo é fale com a sua franqueadora uhum, para criar práticas ESG, colocar ali, começar a implementar essa cultura ESG.
E para você que é um uma franqueadora, né? Uhum. E já tem a sua própria rede, a recomendação é colocar e implantar práticas ESG para dentro de casa, porque isso está muito linkado à cultura da empresa. Então, se você colocar isso na cultura, os franqueados vão seguir e lá na ponta eles vão estar entregando isso. Isso é cultura de empresa e isso tem que estar sempre na cabeça das pessoas, que de fato é um assunto muito importante. Sim, com certeza. Pedro, para a gente poder fechar nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta que com certeza vai ser muito valiosa para todo mundo que está nos assistindo, né? Se você pudesse deixar um conselho para quem deseja entrar no mercado de franquias ou até mesmo começar a empreender do zero, qual seria? Quais seriam os aprendizados ou insights da tua trajetória que você considera essencial para quem quer construir um negócio sólido e bem-sucedido? A primeira coisa que eu posso falar é não se apresse na hora de entrar na parte do franchising. Pesquise o máximo que der. Não é um mundo que é tão simples. Ele tem ali muitos fatores diferentes, tem muitas peças ali que precisam rodar juntas para que isso dê certo. Então, se estruture, pesquise sobre o mercado, Sim. busque, muitas vezes, se você não conseguir fazer isso sozinho, busque um parceiro para fazer isso no mercado. Tem muitos fundos, boutiques e lugares e investidores anjo que são especializados em franquia. Busque um desses. Alguém com experiência no mercado é muito importante. E depois disso, uma coisa que eu falo para qualquer empreendedor é: não tenha medo de contratar caro. Assim que você começar isso, você vai começar no mundo do franchising, você vai ser uma franqueadora ou ser um franqueado. Muitas vezes você não tem experiência. Para isso, a franqueadora vai te dar muito dessa experiência, mas não tenha medo de contratar alguém que ganhe mais que você no começo ou que seja uma pessoa que ganhe muito, porque essa pessoa ela vai trazer uma bagagem que você não tem. E o que você Uhum. precisa é aprender com ela. É, Sim. e com todo esse aprendizado, ela vai fazer parte da história. Pode ser que você não precise dela para sempre, mas ela vai ser fundamental para o seu crescimento, para o seu aprendizado e para a sua maturação naquele mercado, seja no mercado de franchising ou seja em qualquer outro mercado. Ah, sem dúvida, sem dúvidas. Conhecimento, disciplina e parceiros certos, né? Fazem diferença. Buscar conhecimento, você tem que estar todo dia, toda hora, sempre buscando conhecimento. Então, vá para palestras, busque conhecimento, busque cursos, busque estar sempre conectando, fazer networking com pessoas que estejam mais avançadas naquele tema que vocês. Busque conversar com pessoas que estejam inseridas nesse mundo que você quer conhecer. Se você está pensando em entrar para o mundo de franchising, que é uma coisa que eu recomendo para todos que querem começar a empreender, que você começa com todo um apoio atrás de você e você não vai aprender tudo na marra, você tem alguém para te ensinar, Uhum. que é a franqueadora. Sim. Recomendo, vá falar com essa pessoa, entenda quais foram os desafios dela, quais foram as dores, o que que ela entende, que buscar conhecimento é uma coisa que a gente tem que estar constantemente fazendo com Sim. todos. Com certeza, com certeza. Pedro, que conversa sensacional. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui no Conversa de Alto Nível e aprender mais sobre esse universo do franchising, né? Se o pessoal Não, foi um quiser prazer. continuar essa conversa com você, onde é que eles podem te encontrar? Podem me encontrar tanto no Instagram quanto no LinkedIn, P Apolinário, então P Apolinário com dois P's, ou no próprio Instagram da Jap Franchising, Jap, Japp Franchising, que a gente tem ali no Instagram, onde a gente posta diariamente é, todas as nossas marcas, atualizações sobre as marcas e conta também um pouquinho sobre o mercado de franquias. Então a gente está sempre postando fatos interessantes, mostrando quem são os principais players, como é que esse mercado está mudando e dando ali uma atualização no dia a dia. Legal, perfeito, Pedro. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, se esse episódio trouxe insights valiosos para você, já aproveita para seguir o Conversa de Alto Nível no seu player favorito, Spotify, Apple, agora também com uma versão no YouTube e deixar sua avaliação de 5 estrelas. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas que buscam inovação, estratégia e crescimento no mundo dos negócios. Pedro, novamente, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado a você, Jéssica, foi um prazer.